Irmãos, que a graça e a paz de Cristo nos abençoe mais uma vez. Deus possa nos abençoar, nos conduzir na sua presença, no dia do Senhor, no dia de nós celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte, guardarmos o dia do Senhor em cumprimento com a lei do nosso Deus, o quarto mandamento, que nos determina que devemos lembrar o dia de sábado para o santificar, o dia de descanso, esse dia em que Cristo ressurgiu dentre os mortos, conforme nos ensina a palavra de Deus, sua Escritura, no Novo Testamento. Nesse momento nós vamos estar orando, pedindo a Deus a sua direção, e após a oração estaremos lendo a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Nós estejamos orando ao nosso Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos mais uma vez. Nós te damos graças, ó Pai, por esta rica oportunidade que nos dá de estarmos na tua presença. Ó Deus, nós queremos te pedir a tua santa direção, a iluminação, ó Pai, do teu Espírito sobre as nossas vidas, para que sejamos conduzidos, para que, ó Deus, este culto que nós agora te oferecemos, de maneira simples, seja ele, ó Deus, agradável ao Senhor. Nos abençoe, ó Pai, na leitura da tua palavra. Nos dá, ó Pai, a compreensão da tua Escritura para o louvor de tua glória, que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém. Coloquemos em pé, em reverência, a palavra do nosso Deus. Leiamos de maneira responsiva o texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, e te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faça misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Que Deus assim nos abençoe. E assentados de forma reverente, cantemos o hino de número 7, Glória à Trindade. Hino de número 7, Glória à Trindade. A ti reuniam os altos céus, Senhor, eu quero.
manifestar. A ti, Emmanuel, o teu amor fiel, entre o mundo do céu trouxeste a luz, por mim sofreste a cruz, bendito sejas, meu Redentor. A ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei. Com teu poder sem par, vem me iluminar, e assim ao teu flor eu brilharei. Louvado seja o nosso Deus. Nesse momento chamado a confissão, leiamos a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 28, versículos 13 e 14. Provérbios 28, versos 13 e 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Vou tirar aqui a máscara, até a distância, né? Estou. Portanto, a palavra do nosso Deus, ela nos orienta que não devemos encobrir as nossas transgressões. Devemos confessar a Deus os nossos pecados, as nossas práticas pecaminosas, por meio de nossas palavras, por meio das nossas ações, das nossas omissões, dos pensamentos, de tudo aquilo que nós praticamos que é contrário à vontade de Deus, contrário à sua santa palavra, que é a sua vontade santa revelada. Nesse momento nós estaremos orando, uma oração silenciosa, particular, de cada um. Após alguns breves instantes, eu peço ao nosso irmão Diácono Israel que nos eleve a Deus por meio de uma oração audível de gratidão a Deus pelo perdão dos pecados. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na qual presença estamos, nos aproximamos de Teu Deus com a Tua permissão na mediação de Cristo Jesus, auxílio do Espírito Santo, ó Pai, nós curvamos diante de Ti nesse momento para confessar a Ti os nossos pecados e as iniquidades das quais nós temos cometido diante do Senhor. Nós somos todos pecadores, desobediente, negligente, ó Deus, a Tua palavra. Nós temos pecado, ó Senhor, com os nossos pensamentos, desejos, vontades, as nossas omissões, a nossa desobediência à Tua palavra. Temos pecado, Deus, de várias formas. Mas nessa manhã nós, reconhecendo a nossa pecaminosidade, a necessidade que temos, ó Deus, de nos curvar diante do Senhor, de clamar o Teu perdão, a Tua misericórdia,
confessar ao Senhor aquilo que nós somos, nós fazemos isso, ó Deus, neste momento, confiados na tua misericórdia, na tua graça, que o Senhor, nesse dia, possa estar nos perdoando mais uma vez, tratando de cada um de nós, removendo, ó Deus, tudo aquilo que há no nosso coração, na nossa mente, que tem nos levado a pecar contra ti. Nós pedimos ao Pai que nos perdoe, que o Senhor santifique as nossas vidas em Cristo Jesus, e desta maneira, Pai, nossas vidas esteja condizente com a tua vontade, de modo que nós possamos estar sempre na tua presença. Queremos, ó Deus, precisamos estar sempre diante do Senhor, e não distante de ti, ó Deus, porque distante de ti só a morte e perdição. Tem misericórdia de nós. Somos salvos, sim, em Cristo, mas o pecado habita na nossa carne. É necessário lutarmos constantemente, ó Deus, contra tudo aquilo que nos assedia, para não pecarmos contra ti. Portanto, nós pedimos, ó Pai, nos perdoa, nos ajuda na nossa luta, na nossa batalha contra o pecado, e santifica, Senhor, as nossas vidas. Nós te agradecemos pelo perdão, pela salvação, por tuas misericórdias e pelo cuidado do Senhor por cada um de nós. E a tua misericórdia, Senhor, mais uma vez se renovando as nossas vidas. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui na tua presença, Pai, de maneira pública, cultuando ao Ti, prestando culto que seja agradável ao Senhor. Aceita nossas vidas, aceita este culto, a nossa oração, a nossa oferta, a nossa vida, Deus, como oferta viva e agradável na tua presença. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos entoar o número 108. De número 108. De número 108, a missão e paz. Se passas a nós se viveres mostrar, se dor mais forte sofrer, não seja pecado, tu me fazes saber que feliz sempre sou feliz, ó Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor, embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com mis tentações, você meu escudo, apesar de aflições, que feliz eu ser com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu fiz pecado por meu Salvador, foi modo de mundo amar, valeu o Senhor
com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio no meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com reunidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Bem louvado seja o nosso Deus. Nesse momento chamado dedicação, leamos a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 4. 2 Coríntios 8, versículos 1 a 4. Farei a leitura, os irmãos acompanharão. Assim diz a palavra do nosso Deus. 2 Coríntios 8, versos 1 a 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Amém. Deus assim nos abençoe pela sua palavra, que nós possamos, mediante o ensinamento da palavra de Deus e copiando, aprendendo com estes bons exemplos, esses irmãos que eram os irmãos das igrejas da Macedônia, que eram pobres, profundamente pobres, como diz aqui o texto, mas que esta dificuldade ela foi superada pela riqueza da generosidade destes irmãos que se mostraram voluntários em assistir à obra do Senhor e aqueles que padeciam e que careciam da necessidade desses irmãos. Que nós assim possamos, de igual modo, ser generosos ao nosso Deus para assim vencer. Nesse momento nós estaremos cantando o hino de número 55, Alegria e Gratidão. Enquanto nós estivermos cantando este hino, também estaremos, aqueles que assim vieram preparados para isso, estaremos dizimando e ofertando o nosso Deus. Hino 55, Alegria e Gratidão. As estações do ano em ordem proceder.
as chuvas e os montes faz florir, e o mar exuberante de trigo faz cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo, bondade vossa mão. Trazei aos seus altares os frutos que viver, e as porque Jesus morreu, prostrai-nos ante dele, humildes como louvor. E assim em nossas vidas, dai graças ao Senhor. Amém, louvado seja o nosso Deus. Nesse momento que nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor pela sua bondade, como diz a letra deste hino, pela abundância bênçãos que Deus nos concede, fartura de bênçãos, de misericórdia e graça que Deus fornece para nós pecadores. Estaremos orando neste momento, agradecendo a Deus as bênçãos e também consagrando a Ele as nossas vidas e os dízimos e ofertas depositados neste gasofilácio. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos neste momento, mais uma vez, te bendizer e te agradecer, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que tu tens nos dado, pelo pão de cada dia, pelo teu provimento, Deus, pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego, ó Deus, por toda a graça que tu tens nos dado, Deus, por meio de toda assistência. Nós queremos te dar graça, Deus, por tu ser o Senhor, Criador de todas as coisas e que envia a chuva para que esta terra ela frutifique para o nosso bem. Por esta graça, nós te louvamos, te bendecemos. E neste momento, Deus, queremos não apenas agradecer ao Senhor por tudo, mas queremos também consagrar ao Senhor as nossas vidas, nosso coração, nos dedicar a Ti, ó Pai, para o louvor da Tua glória. E consagramos ao Senhor os dízimos e ofertas depositados neste gasofilácio, para que, ó Pai, Tu possas abençoar esta obra, abençoar esta igreja. Atende às necessidades, ó Deus, deste campo, para que o Teu nome, ó Deus, seja propagado, a Tua palavra seja pregada, para que almas sejam, Deus, sentidas aos pés de Cristo. Nos dá a Tua graça, nós assim te oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, nesse momento chamado a edificação, abramos as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 16, último capítulo deste Evangelho de Marcos. É o Evangelho mais sucinto dos 4 Evangelhos que nós encontramos na Escritura. Falamos quando introduzimos a pregação dos sermões positivos deste Evangelho de Marcos. Marcos, ele é muito objetivo naquilo que ele transmite, não que os outros não sejam, mas ele é um pouco mais direto, ele não se enriquece de tantos detalhes, como, por exemplo, fez Lucas, que era de fato
historiador, escritor, Marcos ele é muito direto e este evangelho dele ele é muito sucinto, é muito claro também, como a escritura de fato é clara. E agora nós chegamos ao final deste evangelho de Marcos com 16 capítulos. Esse é o texto da nossa mensagem hoje, versículos 1 a 8, deste capítulo 16 de Marcos. E assim diz: passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio de um lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Vamos orar nesse momento, para que o nosso Deus nos dê a iluminação para compreendermos a sua palavra. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos nesse instante rogar a tua graça sobre as nossas vidas mais uma vez. Te pedimos, ó Pai, que tu nos permita compreender a tua palavra e sermos edificados e transformados por ela. Esta palavra, Deus, traga ao nosso coração ensinamento, traga ao nosso coração, ó Deus, aquilo que nós carecemos, que é sermos satisfeitos, agraciados, sustentados, alimentados e transformados pela tua palavra. E ela possa, Deus, alcançar as nossas vidas. Que ela, ó Deus, possa, ó Deus, modificar as nossas vidas. E que ela possa, Deus, modificar a vida da tua igreja para o louvor de tua glória. Nós assim te oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a ressurreição é a base da fé e da mensagem cristã. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ensinando para a igreja sobre a ressurreição, assevera, inspirado pelo Espírito Santo, que se nós não crermos na ressurreição, e se esta ressurreição de fato ela não houve, ela não existiu, é vã a nossa fé e é vã também a pregação da palavra de Deus. Paulo fala isso ali nos primeiros séculos, no primeiro século ainda da era cristã, mas no século XIX, mais próximo de nós, surge uma corrente teológica chamada o liberalismo protestante ou evangélico. Alguns tratam até como sendo um liberalismo que divide ele, como sendo um liberalismo evangélico e um liberalismo, se não me engano, moderno, racionalista, não lembro bem o termo.
Mas o liberalismo, ele surge com a tentativa de conduzir a igreja ao novo mundo. A conduzir a igreja ao novo mundo da ciência, ao novo mundo da filosofia e da história moderna. Para o liberalismo, a Escritura tem que ser afinizada e concordar com a ciência. E o liberalismo é uma corrente teológica, se é que podemos até chamá-la de teológica, que nega os milagres, e a ressurreição de fato é um ato milagroso. O liberalismo nega a inspiração, a infalibilidade, a inerrância das Escrituras. Ela nega a ressurreição. E discutia eu com dois colegas no seminário, falando um pouco acerca do liberalismo. E um dos colegas falava que ele tendia a acreditar que de fato as Escrituras, elas não são a palavra de Deus. Elas contêm a palavra de Deus, como dizem os liberais protestantes. E eu, em resposta para esse irmão, dizia que se a palavra de Deus ela não é plenamente, totalmente, a palavra infalível, inerrante e inspirada de Deus, se ela contém a palavra de Deus e não é totalmente a palavra de Deus, não há sentido nenhum para mim carregar esta Bíblia, lê-la, estudá-la, aprender aquilo que ela nos fala. Porque se ela não é a palavra de Deus e ela contém a palavra de Deus, então isso significa dizer que ela possui falhas, que ela não é segura para a minha fé, que ela não é segura para o meu ensino, que ela não é segura para a minha edificação. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela não contém a palavra de Deus, ela é sim a palavra de Deus. E nós não podemos negar a ressurreição, como negavam os liberais, dizendo que a ciência nunca atestou que alguém ressurgiu na vida. Então, se a ciência nunca afirmou que houve ressurreição de um ser humano, é óbvio que Cristo não ressurgiu dentre os mortos. Para os liberais, Cristo ressurgiu na mensagem dos apóstolos que estavam querendo trazer para o coração da igreja um consolo, dizendo que Cristo havia ressuscitado. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que tudo isso é um engano e uma tremenda mentira dos liberais, daqueles que assim acreditam que eles pregam. O texto nos mostra que Cristo ressurgiu. Porque não somente os evangelhos relatam, mas nós podemos encontrar isso nas demais partes, nos demais livros do Novo Testamento. Mas o que nós podemos perceber aqui, meus irmãos, nesse texto, quando estas mulheres, elas vão ao sepulcro, elas compram aromas, elas vão embalsamar o corpo sepultado de Jesus. O texto mostra aqui que nós temos algumas necessidades diante do entendimento sobre a ressurreição. E a primeira necessidade que o texto nos ensina é a necessidade de ser doutrinado pela ressurreição. A primeira necessidade que nós podemos observar, de acordo com o texto aqui, que está diante dos nossos olhos, é a necessidade de sermos doutrinados pela ressurreição. Versículos 1 a 4. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra
já estava removida, pois era muito grande. A primeira necessidade que nós podemos encontrar aqui, meus irmãos, é essa. É a de ser doutrinado pela ressurreição. Essas mulheres que foram mulheres leais, que foram mulheres que estavam ali, que assistiam Cristo no seu ministério. Há uma passagem nos Evangelhos que diz que algumas mulheres acompanhavam Jesus nas suas andanças, no seu trabalho missionário, no seu ministério terreno. E essas mulheres, meus irmãos, elas estavam ali quando Cristo foi colocado na cruz do Calvário. Essas mulheres, como nós vimos no versículo 47, do capítulo anterior, elas viram José de Arimateia retirar o corpo de Jesus da cruz e juntamente com Nicodemo sepultá-lo em um túmulo que foi preparado e que Cristo foi o primeiro a ser sepultado ali. Era em uma pedra. E naquele túmulo colocava-se uma pedra muito grande para que fechasse o túmulo. E o texto diz que ela era uma pedra imensa. E essas mulheres questionavam: ora, quem vai remover esta pedra para que nós possamos entrar e embalsamar o corpo de Cristo? Nós, na nossa cultura, costumamos levar flores, para aqueles que já foram sepultados ou estão sepultados. Mas nessa cultura, aqui o corpo era embalsamado. Mas o corpo de Cristo já havia sido embalsamado. Nós podemos perceber isso quando ele estava naquela casa com os seus discípulos e uma mulher ali entra para embalsamar o corpo de Jesus. Ele é ungido. E o traidor Judas questiona porque aquela mulher estava gastando de um perfume tão caro para colocar sobre o corpo de Jesus. Mas na verdade ela faz isso entendendo que o seu Cristo ele haveria de ser sepultado, e como já falamos, aquele que morria sepultado não tinha o direito de ter um sepultamento. O seu corpo ficava ali na cruz apodrecendo, e somente ali se retiraria a carcaça. E como nós vimos no sermão anterior, onde falamos sobre o sepultamento de Jesus, para Pilatos aquilo que estava ali, porque José de Arimateia pede o corpo de Jesus sob a plenitude de alguém, mas Pilatos diz: olha, retira o corpo lá. E quando ele fala corpo, o termo grego não é o termo soma, ele fala de outro termo que acabei esquecendo, o termo grego, que é como se fosse a carcaça de alguém, uma carniça, algo que não serve mais para nada. O corpo de Jesus estava embalsamado, e essas mulheres ali vão para embalsamar mais uma vez o corpo de Jesus. E quando nós dizemos que elas precisariam ser doutrinadas, assim como nós precisamos também ser doutrinados pela ressurreição, o fato aqui é que essas mulheres elas não aprenderam aquilo que Jesus havia dito, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Essas mulheres tiveram, como eu havia falado, esta lealdade de estar presente com Cristo, na hora da sua morte, no seu sepultamento, e agora elas vão ali levar os aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Mas elas, apesar de diferirem dos discípulos que correram desde o momento em que Cristo foi apanhado pelos soldados, essas mulheres estavam próximas o tempo inteiro, mas elas não aprenderam aquilo que Jesus havia dito: eu ressuscitarei no terceiro dia. Se elas tivessem de fato sido doutrinadas por esse ensinamento de Cristo, elas não voltariam ali. O texto diz que a pedra foi removida, porque Cristo ressuscitou. Talvez você se pergunte: quem removeu esta pedra? Mateus capítulo 28, versículo 2,
nos diz que esta pedra foi removida pelo anjo. Porque Cristo ressurgiu, ela foi removida de dentro para fora. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Aqui o texto está afirmando: Cristo sim ressurgiu. Houve um terremoto, os soldados que estavam ali patrulhando, guardando aquele túmulo, porque o império, ali a governatoria, né, ali da Galileia, né, e o Pilatos era aquele que governava aquela região, juntamente com os sacerdotes, com as autoridades judaicas, colocaram ali aqueles guardas para tomarem conta do túmulo, porque eles diziam: possa ser que os discípulos dele retirem o corpo dele, porque ele havia dito que ressuscitaria. Então, para que esses discípulos não retirem o corpo desse Jesus lá, colocam os guardas. E a ação de Deus aqui faz com que esses guardas caiam e fiquem ali como que desmaiados, como que mortos, porque é uma ação de Deus. Aqui o texto aponta que Cristo ressuscitou. A mentira e o engano dos liberais nos nossos dias aqui cai por terra. E veja que o texto mostra que nesta necessidade de ser doutrinado pela ressurreição, nós precisamos ser impactados por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E essas mulheres, elas foram impactadas porque elas precisavam ter uma fé mais precisa. Elas de fato estavam sempre juntas, mas elas precisavam entender o que Jesus disse para elas. Elas precisavam entender aquilo que Jesus havia dito. Elas estavam tendo, meus irmãos, dificuldades na fé. E este é o problema que nós também, nos nossos dias, carregamos dificuldades na fé. Se nós não entendermos que a ressurreição de Cristo, ela é o ápice do seu ministério, ela é o ápice da sua obra. Nós não podemos olhar para Cristo, falar da obra de Cristo, lembrando daquilo que Ele fez, dos milagres, lembrando da salvação, lembrando da morte, e não podemos esquecer da ressurreição. Precisamos vencer essas dificuldades na fé, sermos doutrinados por aquilo que Jesus nos ensina pela sua palavra. Mas o texto não apenas nos mostra essa necessidade de sermos doutrinados pela ressurreição, por aquilo que Cristo nos ensina, mas o texto nos mostra uma segunda necessidade, que é a necessidade de sermos motivados pela ressurreição. Versículos 5 e 6. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Precisamos ser motivados pela ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ela, como falamos, ela é o ápice, ela é o apogeu do seu ministério, da sua obra. E agora o texto está dizendo: não fiquem atemorizados, como disse para aquelas mulheres. Versículo 5 diz que elas, entrando no túmulo, viram um jovem assentado. Aqui Deus faz com que elas percebam um jovem, e esse jovem é um anjo, para que elas tenham esta percepção de que um anjo de Deus ali estava. E elas ficam surpreendidas e atemorizadas, assustadas. Elas perdem a noção da coisa, a noção do tempo, a noção daquilo que estava acontecendo. E quando de fato não há esta doutrinação, este ensinamento, esta instrução, por aquilo que a palavra de Deus nos diz, como
Cristo havia dito para essas irmãs, para essas mulheres e para os seus discípulos, somos surpreendidos. Somos apanhados por surpresas. E a ressurreição não deveria ser para aquelas mulheres uma surpresa como estava sendo naquele momento. Cristo disse: eu ressuscitarei. Mas elas foram colocar aromas no corpo de quem disse: ao terceiro dia ressuscitarei. O versículo 1 diz que passado sábado, já depois do pôr do sol, findava o momento de atividades religiosas, e essas mulheres, como diz o texto lá de Lucas, não sei se de Mateus também, de João, que um deles diz que era madrugada quando essas mulheres saem, e quando o sol raia, mais ou menos às 6 da manhã, elas chegam a um túmulo. Elas ali vão para um lugar onde elas não deveriam ir, porque ele não estaria mais ali, não estava mais ali. E elas são surpreendidas. Elas precisavam ser motivadas por aquilo que Cristo havia dito: eu ressuscitarei. A dor, o sofrimento, a angústia delas deveria ser uma dor, uma angústia, um sofrimento apenas no momento em ver o seu Messias, o seu chefe religioso, o seu mestre, sendo vilipendiado, castigado. E como falamos, o crucificado, antes de ser colocado na cruz, ele era cuspido, ele era pisado, ele era surrado. Os chicotes tinham nas pontas pedaços de metais ou de ossos que, quando pegavam nas costas daquele que estava sendo castigado, arrancavam pedaços de carnes, deixando ossos à mostra, para que ele, quando procurasse uma posição melhor na cruz para poder respirar melhor, sofresse pelas dores, arranhando as carnes naquela cruz áspera. Mas elas deveriam ser motivadas, porque o seu Messias ressuscitaria como ele ressuscitou. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que Cristo, ele ressuscitou por nós. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Versículo 3 da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Nos diz: antes de tudo vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E o versículo 4 diz: que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O meu Messias ressuscitará. E estas mulheres precisavam desta motivação para que não fossem surpreendidas ao chegar ali ao lugar onde Cristo foi sepultado. Elas tinham visto Cristo ser sepultado, e é por isso que nós diz: olha o lugar onde ele foi posto, ele não está ali. A pedra que foi colocada na entrada deste túmulo é esta na qual eu estou assentado. Elas precisavam ser motivadas. E o problema na fé destas mulheres era o mesmo problema que carregavam os discípulos de Cristo. E Tomé é um grande exemplo. É aquele que diz: eu não creio que ele ressuscitou. E os outros estão também apanhados de surpresa, dizem: olha, isso não aconteceu. Lá em Lucas nós vemos Cristo andando no caminho de Emaús, conversando com homens que viram ele, homens que acompanharam ele. E eles estavam dizendo: olha, só tu que não sabe que Jesus morreu. E era o Cristo ressurreto que estava conversando.
Então, precisamos ser motivados. Precisamos, de fato, nos motivar, irmãos, porque a palavra de Deus diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas o texto não apenas nos traz o ensinamento de que temos a necessidade de sermos doutrinados e a necessidade de sermos motivados pela ressurreição, mas, por fim, o texto nos diz que temos a necessidade de sermos restaurados pela ressurreição. Versículo 7 e 8. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Meus irmãos, a ressurreição, ela nos aponta a necessidade de sermos restaurados. A ressurreição, ela nos traz esperança. É na ressurreição, meus irmãos, que a nossa fé, que a nossa esperança se assenta, ela é a base. E agora, essas mulheres estão sendo ensinadas aqui, como nós de fato também estamos sendo ensinados. Agora vocês precisam proclamar esta ressurreição de Cristo. E agora vão lá, digam aos seus discípulos e digam a Pedro que ele ressuscitou. Porque Jesus tinha dito para eles: eu ressuscitarei e eu verei vocês lá na Galileia. Eu encontrarei vocês lá. E agora vem esta mensagem para estas mulheres, como vem para nós. Agora proclamem esta ressurreição de Cristo. O nosso Cristo é o Cristo crucificado, é o Cristo que ressurgiu. É o Messias, é o Salvador do seu povo. É esta a mensagem que nós devemos pregar. Não é a mensagem de um Cristo que se posiciona como se fosse um capacho nosso. De um Cristo que é o Cristo que satisfaz os nossos desejos ambiciosos, materiais, mesquinhos, como nós vemos sendo ensinado pelos pregadores da teologia da prosperidade. Mas o Cristo é esse. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ali no início daquela carta, na primeira carta, ele diz que o nosso Cristo é o Cristo que é crucificado. E ele diz, no versículo 1 a 5, no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E é esse Cristo crucificado que nós devemos pregar. É esse Cristo que ressurgiu dentre os mortos. É esta a base da nossa fé, da nossa esperança. E estas irmãs estão aqui sendo ensinadas, instruídas, compelidas por este anjo. Agora vão aos discípulos e vão a Pedro e digam que Cristo ressuscitou e Cristo o verá, e eles verão a Cristo ali na Galileia. E o texto diz no versículo 8: e saindo elas, surgiram do sepulcro, que estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram. Meus irmãos, aqui nesse versículo 8, nós precisamos
buscar entender que o melhor esse versículo, porque não é que elas não disseram nada, elas sim de fato anunciaram para os seus discípulos e para Pedro que Cristo havia ressurreto. E Paulo, quando escreve ali a carta aos Coríntios, revela que Cristo apareceu, para Tiago, o seu meio-irmão, e apareceu para Cefas de Pedro. Marcos aqui ele diz, elas não disseram nada a ninguém, mas isso era naquele momento. Isso não quer dizer que ele está negando que elas divulgaram para os discípulos que Cristo havia ressurgido. Se você olhar no Evangelho de Mateus, você vai encontrar o texto dizendo que elas anunciaram. Há alguns detalhes que, para quem não percebe com um pouquinho mais de atenção, parece que esses dois evangelistas se contradizem, ou que um nega aquilo que o outro está dizendo. Não é isso que está acontecendo. A questão é a forma como eles estão relatando. Então, para Marcos, nesse momento aqui, o que ele busca, ele entende como algo importante a dizer, não é o fato de que elas anunciaram. Elas anunciaram, os outros evangelistas vão relatar que elas anunciaram sim aquilo que o anjo havia dito. Vão e anunciem para os discípulos e para Pedro e Cristo ressurgiu. Mas nesse momento, ele quer mostrar para nós que essas mulheres, elas estavam em estado, ao verem aquela cena daquele sepulcro aberto, do anjo sentado à pedra, elas são tomadas de temor e de assombro. E o texto grego diz que elas estavam tomadas de tromos, ou seja, de um medo. Elas estavam tomadas de uma aflição e de assombro, de êxtase, de alguém que é tirado do seu estado normal de emoções. O que aconteceu? Elas estão agora apavoradas. E lá também no versículo 6, o texto diz: não vos atemorizeis, porque o versículo 5, lá no parte final, diz que elas ficaram surpreendidas e atemorizadas, medrosas, com medo, com aflição por aquilo que estava acontecendo. E esta aflição vem pela falta do entendimento, por falta de uma fé que deveria ser uma fé mais autêntica, mais precisa, entendendo que o seu Messias ressurgiu como ele havia proclamado. Meus irmãos, o texto nos mostra que carecemos ser restaurados. E esta ressurreição de Cristo que ela nos restaura. O que nós podemos, meus irmãos, ao observar esse texto, é entender que precisamos ser doutrinados, ou seja, aprender mais a respeito da ressurreição de Cristo, que é a base da nossa fé, é a base da nossa esperança, é a base da pregação. Se não crermos na ressurreição de Cristo, se seguirmos aquilo que os liberais afirmam, ninguém nunca ressurgiu dentre os mortos, Cristo não ressurgiu. Esta mensagem de ressurreição de Cristo é uma invenção dos apóstolos para trazer um consolo ao coração da igreja. Se a nossa fé seguir esse tipo de ensinamento falso, traiçoeiro, mentiroso, não adianta nós sermos crentes. Não adianta nós crermos no Evangelho. Cristo ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, não vale a pena alguma nós fazermos parte da sua igreja e crermos na sua palavra. Precisamos ser instruídos, aprendermos mais a respeito disso. Precisamos, meus irmãos, sermos motivados por isso. O meu Cristo é o Cristo que ressurgiu. É o Cristo que morreu em nosso lugar. E é o Cristo que ressuscitou, que venceu a morte. Porque o texto lá da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele termina de uma forma tão exuberante, dizendo
onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, inferno, o teu aguilhão? Capítulo 15, versículo 54, a partir do 54 até o 56. 57. Melhor, até o 58. Nos diz assim: e quando este corpo corruptível, falando do nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Cristo trouxe a vitória sobre a morte. E nós podemos nos motivar com isso. Nós podemos nos alegrar com isso. E é isto que nos restaura. É isto que nos faz, irmãos, nos revestir de incorruptibilidade. Faz com que este nosso corpo mortal se revista da imortalidade. Precisamos olhar para esse texto e olhar para os demais textos que apontam sobre a ressurreição de Cristo, para que tragam sobre a nossa vida a doutrinação, a motivação e a restauração que tanto nós necessitamos. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Assim nós findamos este sermão do versículo 1 a 8 desse capítulo 16 de Marcos, os versículos 9 a 20, não estão em todos os manuscritos, e alguns estudiosos do Novo Testamento apontam que talvez não tenha sido Marcos quem escreveu do versículo 9 ao versículo 20, mas há também o entendimento de que possa ter sido sim Marcos o autor, de que isto possa estar sim incluso no texto original de Marcos, porque em alguns manuscritos estão, em outros não. Mas o que nós podemos entender é que, ao observar de uma forma mais acurada, é que também esses textos fazem-se parte e são a palavra de Deus inspirada. Então, até esse versículo 8, talvez seja aí o final do Evangelho de Marcos, e não do versículo 9 até o versículo 20, mas esse texto encerra para nós, trazendo esta doutrina, esta motivação, e nos apontando também a necessidade de restauração. Que Deus assim nos abençoe, derrame sua graça sobre as nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, te bendizemos, damos graças, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por tu teres falado ao nosso coração, nos instruído, nos edificado, por trazer ao nosso coração a motivação e o entendimento, Pai, de que temos essa necessidade não apenas de sermos instruídos, motivados, mas de sermos também restaurados. Que tu restaures cada vez mais a nossa vida.
na nossa igreja, nos nossos irmãos, aqueles que estão ouvindo a pregação da Tua Palavra neste momento. Pai, que Tu possas nos dar uma semana de bênção na Tua presença, supre as nossas necessidades, abençoa, Deus, as nossas famílias, nossa igreja, nosso trabalho, os nossos estudos, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que Tu possas curá-los, transformá-los, restaurá-los, dar forças, graça, aqueles que precisam também reconhecer neste momento a Tua misericórdia, a Tua mão, que sejam, Deus, tocados pelo Senhor em seu coração. Nos abençoe. Abençoa o nosso país, a nossa terra, as autoridades constituídas, para que este povo, Deus, possa ser suprido, Deus, pela Tua misericórdia, para a glória do Teu nome. Nós assim te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus assim nos abençoe e nos dê uma semana de bênçãos na sua presença.